Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 9. A morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 16. Ó Rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor Shri Krishna, embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Verso 17. Ó melhor, entre os descendentes de Bharata e Yudhishthira, defendendo, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor, aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves segui-lo. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu senhor, deves cuidar de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Verso 16. Ó Rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor Shri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Verso 17. Ó melhor entre os descendentes de Bharata e Yudhishthira, defendendo, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor, aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves seguir. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu senhor, deves cuidar de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Verso 16. Nahi asya karichit rajan pumam veda viditsitam yad vijigyasaya yukta muhyanti kavayopihi. Verso 17. Tasmadidam daiva tantram vyavasya bharatashaba tasyanu vihito natha natha pahi braja prabhu. Yanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha Om. Muito bem. Aí parece que nós vamos então continuar, né, com o nosso estudo do Srimad Bhagavatam. E aparentemente nós entramos aí num impasse, né? Nós estamos numa situação que seria como se um checkmate, né? Nós estamos num checkmate aqui. Vamos ver. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos reunidos aqui nessa egrégora? Qual é a função de nós estarmos aqui? Compreender o Supremo. Procede isso? Isso não é um exercício de pesquisa? Nós não estamos reunidos, nós praticamos o sadhana. Muito bem. Qual é a função do sadhana? Gestão emocional, né? Controle da mente, equilíbrio dos chakras, calibrar o sistema neural. Ou seja, uma terapia cuja função é a gestão emocional. Ficar bem, ter paz de espírito, equilíbrio emocional, gestão emocional. Sadhana tem a ver com a nossa necessidade, a nossa urgência por gestão emocional diante do desafio que é o ato de viver. Correto? Muito bem. É isso que as pessoas fazem quando vão na igreja rezar, quando elas vão no culto, quando elas vão fazer uma roda no terreiro,
quando elas vão peregrinar, quando elas sobem as montanhas, quando elas fazem a terapia com, né, os chás ativos, psicoativos, com ayahuasca, peyote, enfim, quando elas sobem nos Himalaias. Tudo isso tem a ver com gestão emocional. Andar de bicicleta, eventualmente, fazer trilhas, caminhar. Tá? Isso tem a ver com gestão emocional. São diferentes técnicas para se obter gestão emocional. Dentre as diferentes técnicas para se obter gestão emocional, aquelas que envolvem o espírito ou a alma são cotadas como as mais completas. Então, nesse sentido, os grupos que são ligados às religiões ou aos cultos espirituais costumam ser predominantemente identificados como os grupos espiritualistas. Muito embora uma pessoa que esteja escalando uma montanha entenda que essa seja a sua prática de espiritualidade, de demonstrar ao Supremo o como ele o ama. Como? Apreciando a natureza. Então, aí você pode identificar os espiritualistas em diferentes áreas. Os grupos são terapias de grupos que se reúnem para esse fim, objetivamente falando. E aí funciona muito bem, como terapia de grupo. Mas a espiritualidade, a busca do Supremo, é um exercício que envolve consciência daquilo que se faz. Principalmente, por isso que tem uma diferença entre religião e espiritualidade. Religião é uma terapia de grupo. Espiritualidade é uma conquista interna, íntima do ser, na sua busca com o Supremo. Ok? Agora, olha para esse verso. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, gestão emocional e, na sequência, espiritualidade. Como é que nós almejamos a nossa espiritualidade? Cultivo de conhecimento. Conhecimento torna o ser consciente. E ser consciente é espiritualidade. Rezar, cultuar, é religiosidade. Com religiosidade, através do culto, da reza, da peregrinação, se consegue religiosidade. É piedoso, tá? É purificante e é benéfico para si e para os demais. Ok? Mas ainda é religiosidade. As pessoas podem mudar de religião. As pessoas podem se rebelar contra as religiões. Elas podem usar a religião para atos criminosos. A religiosidade não é segura. Ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, por incrível que pareça. Então, ela não é segura, mas ela pode ser utilizada para o bem. Na maioria dos casos, é essa a função da religiosidade, a utilização para o bem, não necessariamente. Agora, a espiritualidade, ou o refino do espírito, requer conhecimento. Então, é o conhecimento que produz espiritualidade. A religiosidade produz piedade, mas o conhecimento é que refina o espírito, como Jesus disse. Né? Conhecereis, cognoscereis, ou seja, dar ignição, agni, fogo, luz. Conhecereis a verdade, verdade, veda, veracidade, vero, verdade, vedas. Conhecereis a verdade, e a verdade, vedas, veras, veracidade, te libertará. Então, a fala é: conhecereis. A fala de Jesus é: conhecereis. Ele não diz rezareis, rezareis, rezareis. E por rezares, rezares e rezares, sabereis. Rezar é piedoso, é benéfico. Mas o que liberta o ser é o conhecimento, é o estado de consciência, é conhecer. Então requer conhecimento. Ok? É por isso que temos necessariamente que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Isso é conhecimento. Os Gotas Védicas têm essa função, cumprir essa função de refinar o espírito para a espiritualidade. O sadhana provoca
purificação, calibração, estabilização do ser, gestão emocional. Mas é o conhecimento que liberta o ser do risco de voltar à condição de decadência emocional anterior. Então é o conhecimento. Tá? Agora a gente está aqui. Olha só. Vamos ver aí, né, onde é que nós estamos. O primeiro verso vai dizer o seguinte, prestem atenção no primeiro verso, verso 16. Nós estamos aqui, né, reprisando aqui, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva, na presença do Senhor Krishna, versos 16 e 17. Vamos ler aqui o verso 16, olha. Ó rei! Aí está se falando com o rei Yudhishthira. Eu me lembro que tinha um programa de televisão, que tinha um garoto que apresentava um programa, acho que era, esqueci o nome, alguma coisa, esqueci o nome, era um programa de televisão que era um menino e uma menina, que acontecia no SBT. Tinha um menino chamado Yuji, né? Que ele era um apresentador. É um menino muito simpático, inclusive, né? É o Yuji. E, às vezes, o rei Yudhishthira, é chamado assim, tem uma abreviação dele que lembra esse nome. Yudhishthira. Shthira significa estável. Ok? Yudi, né, o rei. Então, ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor, Sri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Olha aí. Tá? Veja bem. Se o verso está dizendo que até grandes filósofos, pensadores, não podem conhecer o plano do Senhor. Se ninguém pode conhecer o plano do Senhor, tá? O verso está sendo dito, o verso diz isso. Ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Então, qual é a nossa chance aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Cultivando conhecimento, correto? Para qual função? Para conhecer a mente do Supremo. Para conhecer o plano do Senhor. Ou seja, por que ele cria esse mundo? Qual era o plano do Senhor Supremo? Porque você está dentro desse plano. E você, inclusive, não está apenas dentro do plano, como você também está pagando a conta desse plano. Você está vivendo. E viver tem suas batalhas. Então, você está cooperando com o plano do Senhor Supremo. Então, talvez você também tivesse, né, o direito de saber a respeito desse plano, já que você está cooperando com o plano, vivendo o plano e até sofrendo consequências desse plano. Consequências que, inclusive, às vezes, você nem gostaria de vivê-las. Tem pessoas que ficam tão insatisfeitas por estarem fazendo parte de um plano que elas não conhecem, que desistem do plano, ou seja, desistem de viver. Tem esses casos também. Agora, se o verso está dizendo que ninguém pode conhecer o plano do Senhor e que os mesmos pensadores ficam confusos, então qual seria a nossa chance aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Pode se perguntar isso, né? Alguém poderia perguntar isso, ou não poderia? Então, no meu caso, por exemplo, eu poderia me colocar da seguinte maneira. Então, o que eu vou ensinar para essas pessoas? Eu estou, assim, estimulando essas pessoas a buscarem conhecimento, a se interessarem pelos conhecimentos e, de repente, ninguém pode entender. Então, é correto ensinar essas pessoas? É correto estimular essas pessoas a se interessarem pelo conhecimento? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha posição nesse jogo? Eu poderia pensar assim também. Tem tanta coisa interessante para fazer. Por exemplo, eu amo parque aquático. Eu simplesmente amo. Eu viro uma criança no parque aquático. Eu viro um pato, literalmente falando. Eu adoro subir naquelas montanhas e naqueles tubos que descem
que tem assim 11 andares, que você sobe lá, meia hora para subir e 10 segundos para descer. Eu amo fazer aquilo. Ir na praia, né, brincar nas ondas, jacaré, né, que chama, pegar jacaré. Eu não sei surfar. Eu gosto do jacaré porque envolve o corpo todo. Eu amo esportes. Tem tanta coisa boa que eu poderia fazer. Atualmente, né, eu tenho uma facilidade que eu tenho viagens aéreas disponíveis para qualquer parte do mundo que eu quiser, com um preço super acessível, que a minha filha trabalha numa empresa de avião. Ela é comissária de bordo da Emirates, e aí tem algumas vantagens. Então, se eu quiser, por exemplo, para a semana que vem ir para a Índia, para mim custa um valor assim, super possível. O que não é possível para a maioria das pessoas. Eu tenho essa facilidade, então eu poderia viajar. Imagina, tem pessoas que trabalham a vida toda só para cumprir esse sonho de ficar viajando pelo mundo, e vai no Machu Picchu, e vai no sei lá onde, e, sabe, no Pantanal, e depois viaja para todos os cantos, vai para a Suíça. Eu tenho essa oportunidade, essa possibilidade disponível para mim. O meu trabalho me permite trabalhar em qualquer parte do mundo que eu tiver. Eu sou um nômade digital. Tecnicamente, segundo a nomenclatura da ONU, eu sou um funcionário, eu sou um trabalhador universal. Eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo. Tem países que até me dão passaporte, se eu quiser, para morar no país, porque eu tenho como comprovar que eu não vou ser um peso para o país, que na verdade eu vou trazer divisas, porque eu sou um nômade digital. Eu trabalho na web, então existe agora esse tipo de passaporte. Eu tenho facilidades. Poderia morar em qualquer país do mundo e desfrutar da vida, o que muita gente gostaria de fazê-lo. As pessoas trabalham a vida toda pensando nisso. Tem um amigo meu que trabalhou, ele era policial, a vida inteira. E agora ele só fica fazendo isso, viajando com a esposa dele num motorhome e conhecendo as montanhas, subindo e descendo montanha, igual as zebrinhas. Os iglus também fazem isso. Salmões. Não é que não seja ruim, é legal, mas essa opção estaria à minha disposição. Então, apesar de eu ter tantas disposições, estou fazendo aqui uma conjecturação pessoal, né? Uma autoanálise em público. Lavando roupa suja aqui em público, talvez. Não necessariamente, né? Mas eu poderia conjecturar isso tudo, eu tenho essas facilidades comigo. Eu posso simplesmente fazer isso. Mas aqui estou eu, de repente me vejo numa situação em que eu estou estimulando pessoas a se interessarem por conhecimentos. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu estou fazendo exatamente isso. E, de repente, eu me deparo com uma informação que diz que ninguém pode conhecer os planos do Senhor. E que nem grandes filósofos. Então, se nem grandes filósofos podem conhecer o plano do Senhor, será que eu estou sendo vaidoso, pretensioso? Será que é arrogância minha ou uma pretensão? De repente, a minha vaidade não tem limites a ponto de eu achar que eu sou capaz. A própria Escritura está dizendo que não, mas de repente eu acho que sou, a ponto de, inclusive, convencer outros de que eu sou. Gente, isso está ficando muito sério, hein? De repente, eu estou indo para um caminho errado aí, hein? Será que está certo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Que é isso? Não, para, gente, não dá. Vou ficar... Diminui, Devanando, relaxa, vai suave. Renuncia essa vaidade sua, essa vontade sua de querer ser mais do que os outros. Fica tranquilo, cara. Poderia chegar a essa conclusão também, não? David, pega o verso 10, né? 10. Deixando Satatá e Utanã. Pode pegar na própria apostila também, né? Tem, né? Deixando Satatá. Vamos ver se a gente consegue uma alternativa para nós aí, ou se de fato está definido que eu sou realmente excessivamente vaidoso e que por simplesmente, assim, realizar uma vaidade minha, eu estou perdendo uma grande oportunidade na vida, que é de passear por aí e ver montanhas e culturas e pessoas, porque eu poderia usar esse tempo disponível que eu tenho para me divertir e ser feliz. Mas estou eu aqui
lutando por uma vaidade pessoal e ainda prendendo outras pessoas a essa minha vaidade pessoal, sendo que, na verdade, já está definido que ninguém pode saber, que ninguém saberá, e que até grandes filósofos fracassaram. Então, das duas, uma. Ou nós estamos aqui numa vaidade, num delírio coletivo, ou nós temos uma alternativa para esse checkmate, né? Um paradoxo, na verdade, né? Um paradoxo. Dave, compartilha o verso, por favor. Acho que compartilha, tá? Que eu escrevi no chat aqui. Compartilha para que todo mundo possa ver, tá bom? Que aí, como é uma situação bastante, vamos dizer, tensa para mim, não é? Ou eu realmente sou essa pessoa vaidosa, e aí, se for assim, eu acho que eu vou aproveitar que está chegando o verão para ir para o parque aquático e relaxar, ou então vocês ainda terão que me engolir por mais algum tempo. Pode compartilhar, tá bom? Assim que você compartilhar, eu faço a... Peraí. Por favor, David. Leia, por favor, David, o sânscrito. Ok. Om Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhayogam Tam Yenamam Ulpayantite. Eu leio a tradução. Eu leio a tradução. Aqueles que se dedicam constantemente a me servir com amor, eu dou o entendimento pelo qual eles podem vir a mim. Tá? Na nossa interpretação seva, para aqueles que me buscam com amor e devoção, para aqueles que se dedicam a mim, para aqueles que são sinceros em conquistar o meu coração, que são amigos, que são gentis, que são compassivos com os demais e que não invejam as entidades vivas, aqueles que me querem de todo o seu coração, eu dou a eles a inteligência, a compreensão pelo qual eles podem vir a mim, me compreender, me apreender, me ter. O próximo verso, David, por favor. Tesham evanukam partam aham agyanajam tamaha nasayami atma bhavasto gyanadipena bhasvata. E, considerando isso, diante dessas pessoas que me são extremamente queridas ao coração, e não tendo eu para onde ir, a não ser vê-los, e para mostrar a essas pessoas que me são muito queridas a minha misericórdia especial, o meu carinho, a minha ternura, o meu acolhimento, a minha simpatia, eu, habitando em seus corações, destruirei com a luz brilhante dos meus conhecimentos, da minha sabedoria, dos meus entendimentos, toda a escuridão que é nascida da ignorância em seus corações. Eu liberto eles de todas as dificuldades e impossibilidades e dou a eles a compreensão pela qual eles podem me conhecer. Agora, é verdade que sem essa interferência e sem essa participação no projeto, nós somos, sim, incapazes de compreender o plano do Senhor, nós somos incapazes de compreender a natureza dessa pessoa, nós somos incapazes de compreender os seus motivos e nós somos incapazes de compreender o seu planejamento e nós seremos confundidos necessariamente pela ilusão. O verso lá atrás, não está incorreto. Ô, David, traz o da apostila. Vamos colocar o da apostila aqui, da sala dos mantras, para a gente... Não, faz o seguinte, deixa assim. Eu vou retomar ele aqui para finalizar. Então, o verso do Srimad Bhagavatam, que diz que não é possível, que ninguém pode compreender, está correto. Ele só não está definitivo. Ele está correto. De fato, é assim mesmo. Aqueles que não estão ligados ao Supremo, aqueles que não recebem, ou aqueles que não conquistam o Supremo, esses se perdem na ilusão, por mais que tentem, não conseguem compreender a natureza do Criador,
a mente do Criador e não conseguem compreender a pessoa suprema. De fato, são desencaminhadas. Podem ser, inclusive, grandes filósofos, grandes pensadores, teólogos reconhecidos publicamente. A ausência ou a indisposição do Senhor Supremo de entrar no projeto faz com que essas pessoas percam os seus destinos e não alcancem as suas metas, que é compreender o absoluto. Entretanto, caso essa pessoa seja enternecida, ela seja motivada, ela seja encantada, ela seja conquistada e ela deseje ser conhecida, pronto, acabou todos os impedimentos, porque essa pessoa tem condições de oferecer o conhecimento pelo qual elas podem conhecê-lo. Teshan satatayuktanan bhajatan priti purvakam dadhami Buddhi, inteligência, yogan, de conexão, Buddhi yogan, a inteligência que liga a mim. Então, eu dou. Yanamano payantite, isso é definitivo, é a minha palavra. Eu estou dizendo isso. E se eu não puder cumprir isso, então qual é a vantagem de ser Deus? Aqueles que se dedicam constantemente. Bom, a palavra está falando aí, né? Constantemente, não é bipolarmente. Pouquinho sim, outro dia não, quem sabe aquele dia sim, não, agora começou o incêndio na Austrália, então não está dando para poder dar atenção aqui, né? Ou então tem um tsunami lá, nossa, meu coração, não, nossa, não, já não consigo mais. Então, essa bipolaridade, ela não entra na operação, no contexto. Essa inconstância, essa fragmentação, ela não entra. Por quê? Porque a pessoa que entende que o Supremo é valioso, vai dedicar atenção. Amor é atenção. E uma desatenção, o desinteresse, ou da desatenção, ela indica um amor incompleto. Então não é o amor suficiente para conquistar o coração do Senhor Supremo. O amor que conquista é aquele constante. Por exemplo, uma mãe, ela se dedica constantemente ao seu filho. Esse amor é intenso. Se não fosse assim, o filho morreria. Quando o amor não é cultivado constantemente, ele tende a desaparecer ou então entrar em hibernação. Por isso, a constância define a qualidade do amor. É um termômetro pelo qual você entende o quanto você ama, ou o quão você entende o que você ama. Aqueles que se dedicam constantemente, não é, a me conquistar, a me servir com amor, a cuidar de mim, a me acolher em seus corações, eu dou. Dadame, eu dou entendimento, compreensão, sabedoria, conhecimento, a inteligência que eles precisam para que possam vir a mim. Teshan Evanokan Partan, o próximo dele. Aham, Aganajan Tamaha. Nashayami Atma Bhavasto, Jnana Dipena Bhasvata. E para mostrar a elas o meu apreço pelo seu esforço, e para incentivá-las a continuar a conquista do meu coração, porque eu sou facilmente subornável por atos de amor sincero, eu sou facilmente controlado por amor sincero, verdadeiro, não o amor narcisista, que pretende me controlar para fins egoístas, mas o amor verdadeiro, que me reconhece como uma pessoa, que também tem direitos de ser uma pessoa. Então, para mostrar essas pessoas que são sinceras, que são verdadeiras, que me compreendem, eu, que habito em seus corações, elimino com conhecimento, com realização, com sabedoria, com conhecimento, a ignorância que elas têm sobre mim. E elas me conhecem plenamente e podem me ver claramente em seus corações, em suas mentes. E assim elas se fixam em mim. E quando elas deixam seus corpos atuais, vêm para a minha morada suprema conviver comigo e jamais voltam a renascer no mundo dos mortos novamente.
Ok? Então significa o quê? Vocês terão que me engolir por mais tempo. Infelizmente, as montanhas do Machu Picchu só vou ficar vendo pela tela, pela minha tela da TV, por enquanto. Apesar de que, de vez em quando, sobra um tempinho aí, dá para dar uma subidinha nas montanhas aí, sim. Entende? A minha filha teve lá no Egito recentemente. Pode tirar da tela, tá dentro. A minha filha teve lá no Egito recentemente e ela fez um videozinho lá nas montanhas, nas montanhas, não, nas pirâmides, né? E ela mandou um videozinho dizendo: pai, eu sei que você, assim, já teve esse sonho de viajar, de vir até aqui o Egito. Eu estou aqui e estou realizando esse sonho por nós dois, porque eu sei que você está muito ocupado aí com seus aluninhos, mas eu estou aqui, e mandou um vídeo mostrando, né, o passeio que ela estava fazendo lá nas pirâmides, lá com a amiguinha dela. E, para mim, isso foi satisfatório, porque realmente dar atenção aos meus alunos significa a minha convicção e compreensão plena de tudo que eu entendo sobre o Senhor Supremo, a necessidade de demonstrar esse carinho, essa gratidão por Ele, por ser tão gentil comigo e me permitir conhecê-lo, a ponto de também ensinar isso a outras pessoas, a como elas podem conhecê-lo, aproximarem-se dele, conquistar o coração dessa pessoa, entender a mente dessa pessoa. Por que tem a criação? Por que tem que haver a criação? Por que tem que haver almas? O que está acontecendo? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Né? Não se pode amar uma pessoa sem conhecê-la. É preciso ter conhecimento dela. E o conhecimento sobre o Supremo é possível, sim. Basta que ele se interesse em se revelar. Para aqueles que ele decide se revelar, não há limitações e nem proibições. Entre amigos não há segredos. Ok? Então, esses paradoxos das Escrituras devem ser entendidos sob a orientação de um guia apropriado. Não, naturalmente você se perde. Esse verso, se cai no teu cérebro profundo, ninguém pode entender. Então, era tudo que eu queria. Eu não vou conseguir entender mesmo. Eu me lembro que tudo que eu queria na sexta série era que a professora falasse que eu não seria capaz de entender para fugir da escola. E foi uma única frase que eu interpretei, que talvez ela tivesse sugerido isso, que me permitiu matar a aula por uma semana. Ah, minha mãe, você não sabe a crueldade pela qual eu estou passando naquela escola. Nossa, se você soubesse o quanto eu sofro, ouvir a professora dizer que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu nunca vou conseguir passar de ano, aquilo é insuportável. Ai, eu preciso ficar aqui em casa para superar esse grande sofrimento pelo qual eu estou passando. Era tudo o que eu queria na vida. Então, uma mensagem negativa é tudo que a alma condicionada, acostumada às celas, precisa para permanecer ali. Então, as escrituras, elas são repletas de paradoxos e armadilhas. E para aqueles que estão acostumados a nascer e morrer, há, há muitos banquetes disponíveis. Muito bem. Os conhecimentos de futuro são para aqueles que são destinados aos céus. Acostume-se a ser um habitante do céu, porque esse é o seu destino. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.